Oi, terráqueas, bem-vindo ao meu plano de leitura de 2026. Eu abri aqui para vocês o livro que quero ler em 2023 porque esse foi o último plano de leitura que eu fiz. E detalhe, esses livros de entre 2023, 2024 e 2025, eu li alguns deles, mas não todos. E eu queria aqui rememorar com vocês alguns dessas listas que eu li e outros que eu vou trazer de volta, não todos, e vou explicar cada um o seu motivo também. O objetivo aqui é eu traçar um plano de livros grandes e contos, e eu também tô querendo colocar alguns do AO3 por aí, mas só que do AO3 eu vou fazer depois. Provavelmente vou juntar junto com esse vídeo, mas não vou fazer neste dia de agora. Mas é isso, porque geralmente a gente sempre faz essas listas de leituras sem ninguém e tal, e aqui a gente não tem livros físicos, né? Então a gente tá falando de livros digitais, então vamos pra telinha do computador. Então vamos à lista de 2023. Se quantos foram lidos e quantos não foram, né? Esses dois primeiros aqui eu li durante esse tempo. Detalhes sobre essa série, ela é maravilhosa porque cada livro tem uma representatividade diferente. Então eu super indico vocês lerem. A autora tem um universo maravilhoso. Mas no caso eu não vou colocar nenhum livro dessa série esse ano. Eu acho que eu vou jogar mais ele para 2027 mesmo. Mas quem sabe? Não sei, porque é um livro que eu quero ler na ordem, tá? Então não é um livro que eu queira pular, eu quero ler a série inteira. Mas beleza, então vamos seguir, porque esse ano eu não pretendo realmente ler nenhum livro dessa série. Mas eu li esses dois. Esse aqui do Dragão eu odiei, gente. Foi muito arrastado pra mim, não gostei. Claro que cada um tem um tipo de tem um tipo de gosto pessoal, então provavelmente talvez vocês gostem, tá? O The Dragon Brides eu li. Eu posso dizer que eu esperava bem mais desse livro, mas foi um livro ok, tá? Então aí a gente tem até agora 3 livros lidos e um livro dropado. Esses dois aqui, nenhum deles eu li. Mas, gente, eu li a sinopse desse aqui e simplesmente ele vai voltar pra lista. Esse livrinho aqui, ó, Tei Mabon Fist, ele vai voltar pra lista e eu vou mostrar aqui pra vocês por quê. Esse aqui é um livro de 75 páginas, então ele vai pra lista de contos, então ele é um livro pequeno. Só que esse é um livro de 75 páginas e, como vocês podem ler, ela é uma bruxa em decadência e ela precisa fazer alguma coisa para mudar rapidamente a vida dela e ela encontra essa espécie aí de aranha. E na época eu estava muito ansiosa para ler, mas acabou que eu não li. Mas vendo aqui, é um livro pequenininho, então ele vai para a lista de contos. Como eu falei para vocês, eu quero ler um livro grande, de no mínimo 200 páginas e 1 a 2 contos, né? Para concluir aí o mês. Esses últimos anos eu não tenho lido muito. Na verdade, eu nem fiz lista nem nada, então eu li alguma coisa, eu com certeza li mais de 7 livros esse ano, só que pra mim não foram suficientes, claro, teve livro que eu li de mais de 600 páginas, mas assim, um livro só, então eu quero ler mais esse ano e eu quero dar foco no meu gênero, né? Obviamente, eu vou estar lendo outros livros, eu estou lendo outros livros de outros gêneros, mas isso aqui é da Alina, é para consumo meu, para repertório meu, porque eu sou especialista e eu preciso sempre estar consumindo livros do meu gênero também, tá? E obviamente porque eu amo esse gênero. E uma coisa que surgiu esses tempos no Trends é quem é leitor e tá sempre no trend sabe das tretas que tá acontecendo, né? Uma das tretas desse ano foi basicamente o pessoal falando que tá enjoado do mesmo gênero que tá lendo. Enfim, gente, eu não sinto isso como gênero, porque eu realmente só leio o que me atrai, só leio o que realmente tem uma proposta diferente. Então acaba que dentro do meu gênero eu leio tanta coisa, comédia, terror, horror, é uma coisa mais cozy. Então assim, sempre tem muita coisa diferente. Então eu não enjoo do meu gênero nunca. Principalmente, como eu falei, eu tenho um crivo muito grande para escolher os livros que eu vou ler. Então, esse aqui, ele vai para a lista, então a gente já vai selecionar aqui e vai salvar a capinha, porque eu vou fazer lá o post do Instagram e também porque eu também quero, dentro disso, fazer. E aí, a gente tem esse aqui da SJ Sanders, só que eu não pretendo ler esse aqui dela, não. Eu li, é um universo muito legal de lobos. Se eu não me engano, eles são alienígenas, eles caíram lá, então tem todo um rolê e se passa
numa época passada, enfim, quando eu ainda tinha vilas e tal. Mas só que eu não tô na fase de lobo, eu li muito lobo ultimamente, então vamos seguir. Então por aqui a gente tem um livro pro ano que vem e um livro que eu não vou ler, tá? Aí vamos pro próximo. Esse daqui eu li e esse Chasing Chulu eu não me lembro se eu vou ler. Vou escrever aqui porque e esse aqui é um que eu não pretendo ler porque ele tem uma sinopse muito normal, sabe? Uma menina lá de férias, aí um alienígena que caiu na Terra aparece e fica interessado nela. Resumindo, sendo sucinta aqui com essa sinopse. Então não é algo que me chamou atenção naquela época, chamou. Hoje já não está batendo mais com o que eu desejo pro ano que vem, para ler do ano que vem. Então ele foi pra lista de excluídos. E agora a gente tem dois. E esse aqui, Host, da Octavia Ride, eu li dentro desses 3 anos aí, desde que eu fiz essa lista. Então, tudo certo. Aí, a gente chega nesses outros dois. Esse da Anne Aguirre, Strange Love, eu também li e simplesmente é maravilhoso também. Eu fiquei muito ansiosa pela continuação, mas infelizmente a continuação não era da mesma história do mesmo casal. Eu queria muito ver mais daquele mundo que a autora criou, ver muito neles naquela situação em que eles estavam, mas acabou que a autora resolveu fazer outra coisa. Eu vou até conferir aqui, porque eu realmente ainda tenho um pouco de esperança dela continuar com esse casal. Mas da última vez que eu vi, ela tinha lançado de outro personagem. Ah, não, ela lançou 3 livros. E esse aqui também não é a continuação do primeiro casal. Ela lançou esse aqui foi em 2022. Eu acho que ela não vai mais lançar dessa série. Então, assim, eu não vou nem ter esperança nenhuma em relação a isso. Então, realmente, esse personagem aqui eu não gostei dele e ela trouxe ele como protagonista no próximo livro. Eu não vi nada demais nele, assim, enfim. E esse aqui também não estou interessada. Então, essa série aqui eu só concluí aí só com o primeiro e não pretendo voltar, a não ser que a autora traga a continuação dos meus personagens. Esse aqui eu não vou ver. Ou vou ver. Vou ver. Ai, gente, desculpa. Eu sou uma pessoa muito. Mudo toda hora. Não. É mais um que vai de arrasto também. Não pretendo ler. Não sei o que eu estava com a cabeça quando eu coloquei esse livro aqui. Esses outros dois aqui são livros que, por enquanto, eu também não pretendo ler. É da minha série favorita, da Susan Trombley. Só que, no momento, eu não tô com pique pra terminar essa série. É uma série de... Tinha 8 livros da última vez. É que ela não coloca... É, 8. Tinha coisado com esse aqui. Só que eu não sei se ela continuou. E eu vou deixar isso aí também pra 2027. Então, seguimos aqui. Esse aqui eu li, e esse aqui o autor ainda não lançou a continuação. Então é isso, gente. Eu li basicamente dessa lista aí foram 6 livros lidos. Muitos eu deixei pro ano que vem, alguns dropados, e outrozinho tinha outro motivo aqui, que só que eu esqueci. Mas basicamente é isso dessa lista. Eu falei que ia manter algum? Sim, o único que eu mantive foi esse aqui, que tem uma premissa muito boa, então não tem como tirar ele da lista. Ele vai continuar. E agora a gente vai falar sobre o restante. Qual a minha ideia, né? Eu vou colocar 2 livrozinhos aqui, vou já escrever aqui para vocês, que são livros nacionais. Eu vou iniciar com os nacionais, porque só tem apenas 2 que me chamaram a atenção para ler. E por enquanto só vai ser eles pro ano que vem. Claro, pode mudar, porque depende, né, se as autoras lançarem coisas diferenciadas. Porque quem me conhece sabe que eu leio muito livro em que eles têm a aparência 100% animal. E não é algo que as autoras nacionais trazem. Então, infelizmente, nesse sentido, de coisas mais diferenciadas, de uma pegada mais ousada, né, de escrever um monster mais animalesco, é mais com as autoras de fora mesmo. Então, por isso que a minha lista, ela tem muito autor internacional.
Não é algo que eu gostaria que tivesse tanto, mas infelizmente é isso aí. Talvez eu dê uma olhada depois no Notepad pra ver se eu coloco alguma coisa aí, pra ver se eu encontro alguma coisa no Notepad, alguém lá que esteja rompendo a linha dos limites dentro do gênero, mas por enquanto é só essas duas autoras aqui que eu vou mostrar pra vocês. Que todo mundo já conhece, que é a Rafa, Seu Dinossauro. Eu ia ler esse livro este ano, só que acabou que eu não li. Então vamos colocar ele lá na listinha para ler ano que vem. Ah, Elina, você vai fazer conteúdo de todos esses livros? Terráqueas depende muito do meu humor, então se eu gostar muito do livro, ou se eu gostar pouco, às vezes por eu gostar pouco eu nem trago. Tem um livro, nossa, gringo que eu tinha lido, gente, foi horrível aquele livro, eu nem trouxe pra vocês. Eu acho que eu cheguei a trazer em outro perfil, mas assim, não compensou. Talvez eu pense em trazer isso de uma maneira diferente, talvez em um post de escrita criativa, não sei. Mas assim, tirando isso, como estou lendo como leitora, eu não tenho obrigação de trazer resenha nem nada. Às vezes eu posso fazer até um post criativo relacionado a algum desses livros, mas no momento eu não tenho certeza absoluta se eu vou trazer algum conteúdo em relação a esses livros. Claro, acredito que algum deles vai sair, mas mais que isso eu não posso garantir. O outro nacional que eu vou ler é esse aqui. O outro livro que eu vou ler é Reivindicada pelo Monstro do Armário. Eu fiquei muito interessada e minha amiga leu. Ela falou que é muito bom. Então, eu vou estar lendo esse livro ano que vem também, tá? E provavelmente desse aqui eu tenho quase certeza que eu vou fazer conteúdo. Agora, a gente vai seguir aqui. Eu quero selecionar três contozinhos do Adrian. Quem não sabe, eu tenho essa planilha aqui, que são essa de cá, são todos os livros que eu li do Adrian. E a minha meta é ler todos os contos do Adrian. Nem todos vai dar pra ler, porque alguns ele não coloca no Kindle. Então, assim, sem condições de comprar um livro que tá em dólar. Então, assim, né? Fica exorbitante para comprar em real. Mas a gente tem esses livrinhos aqui. E eu vou selecionar alguns deles para ler. Porque eu tenho essa meta e eu vou fazer essa meta. Não de todos, é claro. Porque também eu quero ler todos, mas ao mesmo tempo eu não quero ler livros que não me chamaram atenção. Então eu vou começar com os livros que me chamaram atenção. E depois eu vou partindo para os livros que não me chamaram atenção. E aí eu vou lendo devagar também. Um dos selecionados é este aqui. Inside the Mine, A Monster Home Shot. Ah, você tá falando errado? Tô falando errado. E é isso aí. E é basicamente, ela tá numa mina abandonada. E é esse basicamente o enredo que vocês estão vendo aí. E eu adorei o enredo. Vamos ler, eu tô com bastante expectativas nesse aqui, né? Porque o local que acontece, a ambientação disso aqui, me traz uma nostalgia do meu livro favorito dele. Então, né? Acho que esse aqui é uma continuação. Isso mesmo. Por isso que eu falei que eu tinha lido. Eu lembro do primeiro. Vamos ler o segundo. É sobre isso. Vamos ler o segundo. Então a gente já tem o segundo do Adrian selecionado. Basicamente, o primeiro é a interação dela com o monstro lá, que ele é tipo uma árvore, se eu não me engano. E essa aqui é a poda dela dos ovos que ele tinha colocado, né? Das sementes lá que ele colocou. Aqui. Vai ser esse aqui, gente. E é isso. Vamos nesse aqui mesmo. Então, o que que acontece que a gente vai fazer agora? Eu, por enquanto, não tinha visto nenhum lançamento de fora que tenha me interessado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar as minhas autoras favoritas internacionais e ver quais são os últimos lançamentos dela. Basicamente, eu vou analisar a capa primeiro, se alguma capa me interessar, a gente entra e vê a sinopse. Cara, a gente tem esse das aranha. Eu tinha lido
os, os três principais, né? Não li o restante que foram de personagens secundários. Pensativa se vale eu colocar um deles na lista. Se caso for, eu coloco um daqueles lá da Opal Rei. Opal Rei? Acho que é Opal Rei na lista. Não preciso ter certeza se eu coloco na lista. Bom, eu vou colocar apenas caso, né, não encontremos aí nenhum outro. Se a gente encontrar, a gente tira esse da lista, tá? Então já temos dois livros grandes. Então, esse aqui é o livro 3. Eu também vou colocar ele na lista caso eu não encontre outra coisa pra ler, tá? E como é uma querendo não é um livro que eu quero ler, apesar de eu não tava querendo ler nesse ano de 2026, bom, ponhamos, né? Pronto, já temos 5 meses de livros grandes. Rapaz, que coisa difícil, hein? Acho que eu vou ler esse. Não tinha pretensão de ler nenhum livro do Jagoru, mas me ganhou. Então, Terráquea, estou aqui em outro dia para fazer a conclusão do meu plano de leitura de 2026. E iniciando aqui com o Zorg, fazendo uma pequena divulgação aqui, aquele anúncio no meio do vídeo. Quem não leu, leia. Ano que vem a gente vai ter a sequência de Zorg. E no outro ano, tudo dando certo, teremos o terceiro livro e fim da conclusão dessa série. Foi meu primeiro livro e finalmente eu me senti apta para escrever o segundo livro, porque essa saga é muito importante para mim. Então, ano que vem está saindo e o terceiro livro é ainda mais babadeiro do que o primeiro ou o segundo. Então, estejam prontos. E eu também preciso estar pronta, porque esse livro vai exigir muito de mim, porque ele é bem complexo em alguns detalhes. Mas, seguindo, o que aconteceu? Por que eu não fiz o vídeo num dia só? Porque o vídeo tinha ficado muito grande, eu tinha que fazer outras coisas, então eu tive que parar o vídeo também. E como vocês podem ver, eu resolvi fazer uma edição em que eu mostrava eu ali fazendo algumas pesquisas para vocês verem que eu não estava certa das coisas que eu queria ler e tal. E aí, depois desse dia, né, eu pesquisei mais. Na verdade, se eu não me engano, foi nesse mesmo dia que eu pesquisei um pouco para ter certeza das coisas que eu iria colocar no plano de leitura de 2026, que eu espero que eu siga certinho. E também estou pensando em voltar com o meu é, journal, que chamam, né? Mas só que de leitura. E aí eu fiz essas pesquisas, selecionei alguns livros. Alguns livros aqui vocês vão ver que não é Monster e nem Alien, provavelmente. Mas são livros que me chamaram a atenção e ainda estão dentro ali do leque que eu comentei com vocês no perfil um tempo atrás. Enfim, então vamos seguir para uma das escolhas aqui. Eu vou começar com o livro que não está na Amazon, que é Rasp Hunt, que é basicamente, acho que era Vespa, eu não me lembro aqui agora. Deixa eu olhar aqui. Caça às Vespas. E basicamente, a sinopse dele é isso aqui: caçado em uma floresta alienígena por algo que voa. Escapar. Eu gosto muito desses sites porque eu realmente me encontro as coisas que eu quero ler, que eu tô com vontade, as temáticas e tal. Então esse aqui é um dos sites que eu uso. Acho que tem outro, se eu não me engano, que agora eu esqueci o nome, se não for mesmo, eu posso estar enganada. E tem um AO3 também que eu leio bastante coisa lá também. Quando eu quero ler umas coisas diferentes, é muito bom pra sair da mesmice, né? Como eu falei pra vocês, eu tenho um critério muito grande pra escolher os livros. E esses outros livros aqui, eu deixei o critério um pouquinho mais aberto. Eu falei, cara, vamos dar uma chance aqui, isso aqui parece interessante, apesar de não estar na linha que eu quero, porque vocês sabem que eu quero algo mais monstruoso. Enfim, vamos dar uma chance. Aí, continuando a lista, eu lembrei de um livro que foi lançado, que é nacional,
E ele é um conto, né, de 44 páginas. E ele foi lançado em 2024. Desde que lançou ele, eu tô pra ler. Eu quero muito ler mais de livros nacionais. Eu não me lembro aqui qual era a sinopse e não li a sinopse de novo, porque na época que eu li eu estava interessada, então mantive ele aqui. Eu peguei ele, né? Tava lá, achei e botei aqui na lista. E estou ansiosa. Gente, lembrando que, como eu falei lá no início do vídeo pra vocês, eu sou uma pessoa muito criteriosa para o que eu leio. Eu tenho um gosto bem específicos. E por eu ter esse gosto bem específico, eu sei o que eu quero ler, eu sei que pegada eu quero ler, a vibe, os monstros que eu quero ler, as temáticas que eu quero ler. Então eu nunca tô lendo livros parecidos. Então isso não me faz enjoar do gênero também, né? Porque tem muita gente que enjoa porque acaba lendo muitos livros parecidos. Gente, vocês têm que sair da bolha que a Bookhead, que o marketing colocaram vocês dentro do gênero que vocês leem. Vejam outros lugares, vêm blogs, ainda existem blogs maravilhosos com indicações. Tem livros que eu encontrei que são meus favoritos hoje que eu vi em blog, gente. Usem outras formas de vocês conseguirem indicações. Perguntem também para pessoas que já leem muito tempo o gênero, que elas vão te dar indicações maravilhosas de acordo com o gosto de vocês também. Enfim, então temos mais um nacional, então acho que esse é o terceiro, né? Então seguimos para o próximo. E lembrando que, como eu sempre falo para vocês, os autores nacionais, aqui eu tô falando um todo. Eu entendo a questão do público, de não ser tão vendável escrever monster com personagens muito monstruosos, animalescos e tal. Então é por isso que eu não leio tanto nacional, tá? Não é vira-lata nem nada, porque realmente os autores nacionais acabam não escrevendo o que eu quero ler. Então tem que ir para livros gringos, infelizmente. Tem um livro nacional que eu acho que eu vou colocar na lista, mas eu não tenho certeza. Talvez apareça lá pra vocês no post, mas como eu não tenho certeza que eu não vou falar qual livro é, que eu também tô me devendo pra ler esse livro. Mas enfim. E comentando aqui, eu abri um projeto um tempo atrás, ele ainda está aberto, que é para um conto de no máximo 30 páginas, mas com certos critérios. Está lá no meu perfil, escrito projeto. Vocês podem ver no destaque quem estiver interessada para escrever. Aqui fazendo outra divulgação naquele momento de do anúncio. Agora é sobre um projeto totalmente gratuito. Eu vou ajudar passo a passo na, na hora do autor escrever o livro, fazer leitura crítica, fazer a capa, ajudar no marketing. Então, tudo vai ser ali ajudado, revisão, etc. Então, basicamente, vai ser uma editora independente, basicamente aqui, parafraseando, né, esse projeto. Mas precisa estar em determinados critérios, como ser 100% animalesco. Quanto mais animalesco, mais chance você tem de entrar no projeto, tá? E, gente, é um conto, então não adianta, caso alguém esteja interessado, né, vendo esse vídeo, enviar um projeto que claramente não comporta para ser um conto, precisaria ser algo maior. Ou, né, um conto de poucas páginas, né, precisaria ser ou um conto de mais quantidade de páginas, né? Mas enfim, vamos seguir para o próximo. Esse aqui, ele me chama muita atenção, porque basicamente a sinopse dele é uma mulher que escolhe os monstros em vez de um ser humano. E eu gostei muito. Eu não faço ideia que gênero é, mas eu coloquei. Mas a gente espera que seja um monstro romance. Mas eu tenho dúvidas se é. Mas de toda forma, eu gostei muito, então eu tô colocando isso aqui na lista. Independente se for monstro ou não. Eu achei bem interessante. E é isso, deixa eu traduzir aqui. Mas uma princesa que escolhe monstros em vez de homens, beleza? Não fala aqui o gênero aqui, mas é isso. Ele tá na lista. 296 páginas. Vou ler rapidinho. Vamos ver aí, mas eu acho que é sim um Monster Romance. Se eu não me engano, pelo que eu pesquisei. Foi um dos que eu precisava colocar na lista para ter alguma coisa para ler. E como se tratava sobre neve, eu gosto bastante de livros de neve, que é onde a mocinha mais tem que se adaptar. Então eu escolhi mais por isso, porque essa sinopse aqui não fala tanta coisa. Basicamente, ela tava num lugar, lá onde ela morava, né, na Flórida, e de repente apareceu num lugar gelado. E a única parte que isso aqui, ó, encontra eles são grandes e musculosos, então não tem muita coisa além disso. Isso aqui é literalmente, assim, isso é péssima, mas, enfim, que me fez escolher esse livro aqui foi O Lance da Neve. E também as avaliações deles são muito boas, dei uma olhada nas avaliações, se eu não estou enganada, e foi o que me fez escolher ele pra ler, tá? Vamos pro próximo. Esse aqui é da mesma série do anterior, e esse aqui eu escolhi exatamente pela criação de mundo. Parece que a criação de mundo vai ser muito boa. E se eu não me engano, eu também dei uma olhada nas resenhas, nas avaliações aqui, pra
me dá a facada final, né? Pra saber se eu escolhi ou não. Então ele foi escolhido por conta disso. Porque eu gosto de livros que, sabe, tem assim uma pegada maior na criação de mundo. E aí, foi por isso que eu escolhi esse aqui. E eu adoro esse lance de planta, então estou ansiosa por esse aqui também. O próximo, eu escolhi ele porque ele me lembrou muito meu livro. A diferença é que esse aqui, ele quer que ela vá embora, ao contrário do meu. Então eu já achei uma pegada meio inimigos e tal. Não inimigos exatamente, mas acho que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. Então foi por isso que eu escolhi esse aqui pra ler, que é de Espantalho. Ela é da Fazenda também, igual do meu. Pra quem não sabe, o meu é A Casa da Fazenda, Maldição e Bênção. E é um conto curtinho. Vai lá pra ler. E aí eu tô lendo esse mais pela lembrança do meu livro. E também porque eu só li um Monster de Espantalho. E eu quero ler mais de Espantalho, né? Então seguimos. Esse aqui, esse romance alienígena, também foi um dos que eu coloquei para compor ali o meu plano de 2026. E sendo sincera pra vocês, eu não tô com muitas expectativas, mas eu acho que eu também li alguma avaliação pra terminar de coisar, mas basicamente ela apareceu lá e ele tem um voto de ser um guardião e ele não pode ficar, pelo que me diz pela Signos, ele não pode ficar com ela, né? Mas aí a gente sabe que tem um romance, então ele vai ficar com ela. É basicamente isso, então estou indo com poucas expectativas também. O próximo, que é esse aqui, é basicamente foi. Eu tava conversando com uma leitora, eu acho, ou uma autora, e ela me indicou esse aqui, que eu tava pedindo uma indicação muito específica de harém. E aí ela me indicou esse. E aí eu não li até hoje. E aí eu botei na lista. E é da Lizzie Bequim. Eu já li outros livros da Lizzie Bequim. E os outros livros foram, acho que Meet, algum outro nome, que é da mesma saga de Meet, da série de Meet. Enfim, gostei, então eu acho que esse vai me agradar também. E é isso, basicamente, esses foram os escolhidos para ser o plano de leitura de meu plano de leitura de 2026. Eu espero que eu consiga dar check em todos e vou trazer em breve esse conteúdo para vocês lá no perfil. Acho que provavelmente eu vou iniciar o ano com esse post, então vai sair exatamente no dia 1, então tem que preparar esse post rapidinho para já deixar programado para vocês verem a lista inteira. É isso. É isso, obrigada por estarem até aqui. Foi um vídeo longo, eu sei que foi um vídeo longo. E também vou tentar trazer mais vídeos pro canal. Eu sinto muita falta, assim, de falar sobre literatura. Aqui a gente sabe que fala bem rapidinho, né, sobre as leituras que eu escolhi. Mas eu sinto muita falta. Talvez eu faça mais vídeos falando, assim, sem aparecer ou... Enfim, vamos